Tudo bem? Mais uma vez, professor Roberto Tavares, estou aqui na cidade de São Sebastião. Isso aqui é o Antônio, né? Ele tem muitas informações importantes aí para estar passando para vocês. A gente estava conversando, né? A gente sempre conversa, na verdade, né, Antônio? Mas hoje eu já queria fazer essa entrevista já há algum tempo, surgiu a oportunidade hoje. Ele vai comentar um pouquinho com vocês o período que ele viveu lá na Inglaterra, né? Você viu na cidade de Londres, né? Por um período lá de quase 2 décadas, né? Ele vai falar um pouquinho também como é que é o sistema de saúde de lá, que o Brasil copiou na questão do sistema do SUS. Então nós vamos começar um pouquinho da sua experiência, né? Pra você comentar com eles que eles... Como é que foi essa experiência lá, né? Passar a palavra para você aí, Antônio. Então, meu nome é Antônio, eu tenho 56 anos, eu vivi 20 anos na Inglaterra, foram 18 na verdade, 2 em Portugal, mas eu pude experimentar o trabalho que hoje tem sido replicado aqui no Brasil através do SUS. E o que eu posso te dizer da experiência que eu vivi lá, que é um trabalho de décadas, vindo desde a Segunda Guerra Mundial para os ingleses, que foi uma maneira de gerenciamento e centralização do sistema de saúde, que veio chamar no Brasil de SUS, mas lá é chamado de NHS, que historicamente para eles particularmente para mim foi uma experiência positiva e historicamente para eles é algo de orgulho, que isso não se transmite aqui como um orgulho pelo SUS no Brasil, porque apesar dele ser um sistema público de saúde, mas ele é centralizador, só nos últimos anos ele está sendo municipalizado, em termos que a agenda é sempre o que o município prega, mas sempre foi de uma maneira gerencialmente e de uma maneira de governança, foi geral, a nível federal. Então, lá como é um sistema parlamentar e foi transformado para o Brasil, eu acho que o SUS foi a espinha dorsal que segura e está segurando toda essa pandemia. Porque eles, além de ter um cadastro único, e eles proporcionam à população, tanto do ribeirinho do Amazonas, como o pessoal do Sul, a mesma dados técnicos, estatísticos, e isto foi transportado para lá, de lá para cá, e ao mesmo tempo que lá eles possuem uma linha histórica e tem um orgulho muito grande, eu acho que isso para nós a gente falta, porque não é defendendo o SUS em si, mas eu estou dizendo, outro jogo é só a iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela já provou que ela não tem uma capacidade e também ela não tem uma centralização, e não é benefício dela ser centralizado. E o SUS, o benefício do SUS é a centralização de todos os dados para que com a democracia todos tenham esse acesso e possam manipular ao seu favor em cada situação de cada município e cada região. Então, eu acho que isso é o benefício que nós temos que valorizar e nos vanguardar, porque isso outras pandemias existirão e outros problemas de saúde a nível coletivo haverão. Então, eu acho que a gente pode se equiparar até países como Cuba, porque Cuba criou a própria vacina. Eles conseguiram, com o sistema de saúde deles centralizado, e que por mais que as pessoas criticam que está na mão do Estado, mas por ser centralizado e uma gestão eficiente,
isso leva o benefício das populações. Eu digo da população, eu digo das minorias, eu digo dos indígenas, eu digo dos quilombolas, eu digo que essas palavras elas surgem como manipulação hoje, como você procurar sempre mais votos. Mas nesse caso são pessoas e grupos que eles estão vulneráveis. E isso só quem pode provocar uma mudança positiva vai ser sempre um Estado centralizado, que eles vão ter todos os dados na mão e eles vão ser democráticos. Então é essa posição que eu tenho que colocar. A experiência que eu vivi na Inglaterra e eu sempre foi positiva. Eu fiz pequena cirurgia, a troca de prótese, que eu sou deficiente de mobilidade física e fui beneficiado. Eu só quero te dizer que se todo esse mecanismo e toda essa centralização ela se converger como é hoje o NHS inglês, como foi projetado o SUS brasileiro, eu acho que nós só temos nos beneficiar, mas nós temos que criar mecanismos de fiscalização todo esse sistema, porque ele não é pequeno. É bem complexo. Mas é graças a eles que hoje nós temos um programa de vacinação a nível nacional. Aí só aproveitando a oportunidade que nós conversamos, igual no caso do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro hoje da Inglaterra, né? Galera, ele tinha uma percepção, para quem não sabe, ele é da ultradireita lá, né, no parlamento inglês, né? Eles têm a ideia de fazer o desmonte desse sistema de saúde, né? Inclusive, ele pegou o Covid-19, né? Ele se utilizou desse serviço e depois ele acabou nessa situação desistindo da ideia. Houve a desistência da ideia nesse aspecto aí, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho que eu estava perguntando para você, essa questão de xenofobia, né? O tempo que você viveu lá, você teve alguma descriminalização por ser estrangeiro lá? O que você... Então, depende do que a gente pode entender o que é xenofobia. Porque no Brasil a xenofobia é uma palavra apenas que as pessoas não discutem, mas ela está dentro do processo de todo o preconceito racial, preconceito de casta, todos os nomes que você vai para diferenciar um grupo de outro, ele vai se tornar uma xenofobia, porque é externo a você. Agora, contudo, eu vivi isto, mas o inglês, de certa forma, ele é pragmático, ele precisa da nossa mão de obra. Então, eles sabem que nós existimos, mas eles sabem também que eles precisam da mão de obra barata. E essa mão de obra barata, ela não é uma mão de obra que se questiona, ela não é questionável. Nós somos os que moram nas ruas de São Paulo, que a gente pretende e acha que não existe. A gente passa do lado e acha que como é um dejeto. E lá é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo, toda essa hipocrisia, ela aflorou com o crescimento do nacionalismo. O nacionalismo, ele tende ao fascismo. Total, e o fascismo, ele vai te determinar uma coisa que você não está pensando mais. Ela já é posicionada por você. Ela já não tem a questão do termo de democracia, ou seja, a liberdade de pensamentos, mesmo que sejam diferentes origens, seja de direita ou seja de esquerda. Agora, essa tendência que a Inglaterra entrou foi determinada pela entrada do Boris Johnson, que prometeu, com os símbolos nacionalistas, que tomar conta
da soberania, a palavra que hoje o nosso presidente usa, o Bolsonaro, a soberania da Amazônia, são sempre jargões do fascismo e da extrema-direita. Eles querem se salvaguardar pelo nacionalismo. Nós somos nacionalistas, a esquerda brasileira é nacionalista, ela é nacionalista. Só que ela não prima a única coisa que existe é o que nós somos. O que nós primamos no Brasil é que as diferenças étnicas que existem no Brasil. Nós temos, a maioria da população tem 1/3 europeu, 1/3 indígena e 1/3... Miscigenação. Então, toda essa miscigenação, ela cria uma hipocrisia, porque ela cria uma elite que só acredita que eles são puros. Então, isso vai continuar sendo a origem do fascismo. Agora, que nós brasileiros somos miscigenados, isso é óbvio. Claro. Todos nós sabemos, como falam, minha mãe falava e como meus avós falavam, todo mundo tem o pé na senzala. Mas não é só na senzala. Nós temos o pé na Europa, nós temos o pé no mundo, né? Os indígenas, nós também temos sangue de indígena. E essa variedade pode ser para nós uma vantagem muito menos do que desvantagem no futuro, porque a diversidade genética nos traz uma capacidade de lutar por problemas que pode se advir, como a gripe, essa gripe que nós estamos vivendo, como uma vantagem mais do que uma desvantagem. Então eu proponho isso a vocês, só um questionamento, até que ponto nós queremos ser puros. Só aproveitando a oportunidade, também você falou que viveu uma experiência lá com os ingleses da questão de ser militante lá da esquerda, lá na Inglaterra. Como é que foi essa luta? O que você pode falar dessa experiência? Por incrível que pareça, a cultura na Europa, de forma geral, ela é mais tolerante. Não, agora que está aflorando a intolerância, a questão do fascismo, essa intolerância, mas são pseudogrupos, são grupos de pequenas pessoas que fazem muito barulho. Como aconteceu para nós, os Máscara Negra, quando tinha como... Black Blocker, alguma coisa, não vou lembrar agora. Foi a mesma coisa, eles apareceram e desapareceram, e lá é a mesma coisa. Mas eu acho que a democracia tem uma estrutura o suficiente para analisar todas essas situações e diversificar cada posição. Nós sabemos quantificar qual é a maioria que quer democracia e qual é a minoria que quer uma ditadura. E lá na Europa é muito mais óbvio. Você vai ver, eu militei em grupos que era a SWP, Social Work Party, e eram pessoas que trabalham, e hoje, até hoje, trabalham, que eles falam fringes, que são a divisa entre um processo político e o outro. Eles não almejam a tomada do poder, mas o que eles almejam é essa discussão que nós fazemos. Discutir, articularmos e pelo menos questionarmos o que está sendo imposto. E pelo menos discutir em plenárias em que as nossas posições são ouvidas. E isso eu acho que a esquerda na Europa, ela continua fazendo. Continua forte. Ela não continua, ela não tem o poder. É óbvio que hoje está a extrema-direita na Europa de uma certa forma, e até os fascistas, eles estão se esboçando como um poder, mas são grupos, não é a maioria. Quando é contado as cabeças, todo mundo opta pela democracia, pela discussão, pela articulação. Cada grupo é contado a cabeça e a maioria ganha, mais nada. E todo mundo aceita. Não existe essa ideia como o trumpismo de achar que
mesmo perdendo, achava que não deveria perder e foi roubado. Isso não é democracia. É um A fake news democracia, mesmo, né? o Facebook, ele prega isso. A democracia, ela vai sempre pregar a ditadura pela maioria, mais nada. Agora, aceitamos ou não, tivemos que aceitar e estamos aceitando o Bolsonaro com 4 milhões a mais de votos, mas por um golpe. Mas, na Europa, a experiência que nós tivemos é sempre um trabalho de fábrica, é um trabalho de metrô, é uma coisa que as pessoas hoje esquecem, que todo mundo sai para trabalhar às 8 da manhã e voltam às 6 horas da tarde. E lá acontece do mesmo jeito. Nós esperamos eles na entrada e nós esperamos eles na saída. E sempre o intuito é mudar a sociedade. Como a direita faz, mas de uma maneira impositiva, que é o fascismo. Bom, pessoal, então Antônio, é isso, obrigado pela sua contribuição. Eu agradeço a vocês também. É aquela questão, né? Quanto mais informação, foi o que eu vi do ministro do Superior Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que ele está agora ele é presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e eu vi algumas discussões lá pelo Instagram, né, que o ministro promoveu aí, que teve uma moça, que eu não vou me recordar o nome dela, agora que ela falou assim: ministro, a gente tem que combater esses fake news com contra-informação, com informação verdadeira, né? Então, para quem não sabe o que é fake news, são notícias falsas, mentirosas, sem conteúdo científico, são mentiras para manipular, né? Porque as pessoas informadas, elas não acabam caindo nisso, não é verdade? Então é isso aí, valeu pela contribuição aí, um abração aí, pessoal aí. Também.